Bom, antes da gente iniciar, eu sei que a gente já fez uma oração, mas eu queria novamente, peço para que você possa curvar sua fronte para a gente falar com Deus. Querido Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui para falar do Teu amor, Senhor. Eu peço para que o que seja falado não é porque Elisa disse, mas é porque é da Tua vontade. Que tudo que seja dito aqui seja para a Tua honra e para a Sua glória. Esse é o meu desejo. Em nome de Jesus, amém. Bom, pessoal, vocês viram que lá na frente tem cantinho de foto. Hoje é Creia em Seu Amor, está em todos os cantos, está aqui na pilastra, está aqui no bottom. Mas o que realmente significa crer em seu amor? A gente cantou uma música muito bonita, de um ano maravilhoso, 2000, que ano lindo! Enfim, não vou nem falar que é porque eu nasci. Mas, brincadeiras à parte, eu queria compartilhar com vocês uma história que fala muito bem sobre crer em seu amor. A gente vai chegar até lá, até o final do sermão. E uma coisa que eu vou te dizer, a mensagem não é restrita aos jovens, ela é para cada um de nós. Se você tem um coração jovem, é para você também, é para todas as idades. Bom, a gente vai falar sobre o filho pródigo. Fica à vontade, se quiser, pode abrir na sua Bíblia, Lucas 15, e ler depois direitinho. Eu vou passar meio que rapidamente a história e colocar algumas aplicações que eu acho que são muito úteis e muito válidas para a nossa vida. Então, você sabe a história do filho pródigo. Primeiro, você sabe o que quer dizer pródigo? Eu pesquisei. Pródigo quer dizer que é esbanjador, tá? Então, a história do filho pródigo, um filho esbanjador que queria esbanjar as coisas que ele tinha. Então, tá joia. A história é de um pai que tem dois filhos, que a história comenta, né, que é o filho pródigo e o outro filho, e um deles fala: pai, me dá aí tudo que você tem, me dá minha parte da herança. Ou seja, já matou o pai, me dá a parte da herança, que eu quero viver a vida do meu jeito, da forma que eu acredito que é melhor. E a gente lendo Parábolas de Jesus, Ellen White comenta que o filho pródigo, ele era infeliz da forma que ele vivia. Ele achava que o seu pai era muito rígido, que assim, estava limitando a felicidade que ele podia ter. Então tá, ele segue, sai da casa dele, pega a herança e vai viver a vida à maneira dele. E essa vida ele pode fazer tudo o que ele sempre sonhou, tudo o que ele sempre quis. E em um certo momento chega uma época de fome na região que ele foi, que era bem distante de casa. Vou fazer um parênteses. Enquanto ele estava fora, o seu pai ia todos os dias à porta da casa para ver se o filho tinha voltado. Fecha parênteses, vamos voltar. Então, estava com uma época de fome na região. E o filho pródigo já tinha perdido todo o dinheiro, já tinha arrasado com tudo. E aí, então, ele chega a ter a necessidade de trabalhar, e mais do que isso, ele estava passando fome. E ele começou, então, a ajudar a criação de porcos. E, nesse momento, ele até chegou a comer a comida dos porcos para ele se alimentar. Então, que situação que ele chegou. Mas aí ele fala: e se eu for para minha casa, eu posso ser servo do meu pai. Meu pai não vai me rejeitar. Eu vou lá, então eu vou para casa, vou falar: pai, eu quero ser seu servo, e aí eu vou lá ser servo do meu pai. Eles vivem melhor do que eu estou aqui nesse momento. Então, ele vai para casa, ele chega, ele se encontra com o pai dele dá aquele abraço maravilhoso, tipo, estava esperando por você. Ele dá as melhores vestes e fala para o filho, fala para os servos e todo mundo: vamos agora ter uma festa, porque o meu filho que estava morto agora vive, ele estava perdido, agora foi encontrado. E aí, então, o filho pródigo vai chegando para a festa especial que ele tinha voltado para casa, e a gente tem outro filho. Ele fala para os servos: nossa, mas festa para ele? Eu trabalho aqui, não tenho nada, ele gastou a herança do pai, ele merece? Bom, aí o pai chega, conversa com ele e fala: filho, veja, todas as coisas que eu tenho são suas. Bom, a gente então vai pegar essa história para a gente poder entender algumas coisas sobre o amor de Deus para a gente dar início. Bom, como eu comentei, o parênteses que eu fiz, eu vou voltar e pegar ele um pouquinho para a gente. O pai ia todos os dias até a porta da sua casa para ver se o filho tinha voltado. Antes, vale a gente dizer que essa história nos representa por completo. Quer a gente goste ou não, você é ou filho pródigo ou você é outro filho. Não tem saída, a gente é um ou outro. E o pai da história é Deus. Então, quer você seja o filho pródigo, quer que você seja o outro filho, a história é para você e para mim. Então, o pai, ele esperava pelo filho todos os dias. É Deus esperando por mim e por você para que a gente volte para casa todos os dias. E aí eu quero aproveitar, te recomendar para você ler o livro Parábolas de Jesus, que é maravilhoso, e eu vou pegar alguns trechos para a gente entender melhor sobre o amor de Deus. Ellen White comenta o seguinte para a gente, só um minutinho, eu quero que vocês acompanhem, entendeu? Não quero, isso, pronto, tudo certo. Também qualquer coisa, depois, se vocês quiserem, manda o material, enfim. Fala o seguinte: levanta-te e vai
com teu pai. Ele irá ao teu encontro quando ainda estiveres longe. Se te aproximares um passo, que seja um arrependimento, ele se apressará para sentir-se com braços de infinito amor. Ou seja, o que aconteceu na história do filho pródigo é com a gente. Quando você estiver voltando para casa, Deus não vai pensar duas vezes, Ele vai te abraçar. Seu ouvido está aberto ao clamor da alma contrita. O primeiro anseio do coração por Deus lhe é concedido. Jamais é proferida uma oração, por vacilante que seja, jamais uma lágrima vertida, por mais secreta, e jamais alimentado um sincero anelo de Deus, embora débil, que o Espírito Santo de Deus não saia a satisfazê-lo. Antes mesmo de ser pronunciada a oração, ou expresso o desejo do coração, sai graça do trono de Deus para se juntar à graça que opera a alma humana. Mesmo antes da gente pedir, mesmo antes da gente estar aqui hoje, a graça de Deus já flui para que a gente possa estar com Ele. Esse é o maior desejo dEle. E eu não sei vocês, assim, a gente vai continuar vendo. Mas quando a gente entende o pai da história do filho pródigo, você fala, cara, é o meu pai? Desculpa. Enfim, é o meu pai, sabe? A gente pode falar que a gente está aqui por causa disso. É esse mesmo amor que trouxe cada um de nós até aqui hoje. Bom, na história a gente também encontra um momento que o filho, ele está com os porcos, ele fala, eu vou para a casa do meu pai, porque eu tenho certeza que ele vai me receber. Ellen White comenta o seguinte, assim, a certeza do amor de Deus é o que move o pecador de volta para ele. A benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Uma cadeia dourada, a graça e a compaixão do amor divino é atada ao redor de toda a alma em perigo. O Senhor declara, pois que com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. A bondade de Deus, ela não é só, como é que eu posso dizer? O amor dele não é só quando você chega a ele, mas você ir até ele também é um ato de amor por parte dele. E uma coisa que é interessante, a gente falou, né, uma cadeia dourada de graça. O que é isso? Não é uma restrição, mas é uma proteção. É os anjos de Deus com o seu lado para cuidar e te amparar em todo o caminho. E mais um momento, aqui quando o filho pródigo volta para casa, o filho, ele estava acabado. E Deus, ele não pensa duas vezes. O pai, né? Enfim, vocês já viram que eu já estou aplicando a história, né? O pai, ele não pensa duas vezes. Ele não quer que o filho passe vergonha, por mais que ele tenha saído de casa e levado toda a herança. O pai não está preocupado com isso. Ellen White comenta também, o pai não permite que olhos desdenhosos vejam a miséria e os adranjos do filho. Toma de seus próprios ombros o amplo manto e valioso e lança em volta do corpo enfraquecido do filho, e o jovem soluça em arrependimento. Então, lembra, eu falei que a gente é o filho pródigo e o nosso Deus é o pai da história. Deus, ele ama muito a gente. O desejo dele é que a gente volte para casa. Isso faz parte de crer em quem é o nosso Deus, que é o seu amor. Mas também aqui a questão de que ele, como é que eu posso dizer? Aqui, quando fala que ele vai te dar as vestes, eu penso nas vestes de justiça, que é o sangue lavado de Cristo que vai purificar a gente. Então, não importa a condição que a gente se encontra, Ele vai fazer essa obra em nós. E mais uma questão que comenta, fala o seguinte, Deus nos diz hoje, desfaça as tuas transgressões como a névoa e seus pecados como a nuvem, porque lhes perdoarei a maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. E no fim da história, quando a gente encontra o outro filho falando com o pai, Ellen White comenta o seguinte, todas as minhas coisas são tuas, que é o que o pai fala para o filho. Só deves confiar em meu amor e tomar o dom que é oferecido gratuitamente. Então, lembra que eu comentei que a gente... Opa, só um minutinho. Vamos assim mesmo. A gente tinha conversado sobre nós sermos a história. Nós fazemos parte dessa história. E ontem de noite, estava conversando em casa, e minha mãe me lembrou de um programa na televisão que provavelmente você conhece. Eu não conhecia, desculpa, tá? Mas, enfim, segue o jogo. Você Decide, passava no programa do... O quê? Do Fantástico da Globo. Eu tive uma breve explicação de como que funcionava. E o Você Decide estavam contando uma história, você liga e fala, eu quero que a história termine de tal jeito, maior número de votos, você finalizava a história da melhor forma que você achava. Aqui pode-se dizer que é da mesma forma. A gente não sabe o decorrer da história, a gente tem esse início, mas você decide com a sua vida qual é o final dessa história para você. Porque Deus está de braços abertos. Se você é novo na casa, Deus não está preocupado com quanto tempo você chegou. O desejo dele é te vestir
com as graças, com as vestes de justiça que Ele tem para te dar. Esse é o desejo dele. Se você está em casa, mas não entendeu o real sentido de estar na casa dele, é desejo dele que você o conheça e você entenda. Os 2 filhos, eles tinham o mesmo propósito, de formas diferentes. O pródigo, ele queria herança, a gente já é bem explícito, né? Mas o outro filho também queria herança, porque ele fala, pai, eu fiz tudo isso para ter herança. Então, você vê, os 2, eles queriam a mesma coisa, e os 2 também não conheciam o pai que eles tinham. Porque os 2, um achava que o pai era, vou fazer isso, mas é desnecessário, pai, você está exagerando. O outro filho já fala, nossa, eu vou fazer tudo isso, o checklist da vida, porque é o que eu tenho que fazer para ter herança. Mas nenhum dos 2 conhecia um pai que tinha. O conhecer, o crer em seu amor, é conhecer quem nosso Deus é. Isso faz parte. E o que é interessante disso também, mesmo os 2 filhos não sabendo quem Deus era, fazendo tudo o que eles fizeram, Deus não deixou de amá-los. A gente está falando aqui sobre o amor de Deus, que é maior que todas as coisas. E aí a pergunta que fica é, a gente vai continuar falando, mas implica em alguma coisa esse amor de Deus? Ou é só falar, eu aceito, vamos nessa? A gente vai entender. E aí o que é interessante, assim como o verso de João 3,16, que é um clássico, mas ele é no ponto, diz o seguinte para a gente. Deixa eu só achar aqui, só um minutinho, gente, vai dar certo. Quem sabe faz ao vivo, né? É isso. Enfim, mas então, vai lá na sua Bíblia, por favor, João 3,16, e a gente vai ver junto o que fala para a gente. Sim, a gente sabe decor, Elisa, eu sei, mas não é porque a gente sabe decor que a gente não precisa pegar a Bíblia e ver enquanto a pessoa está falando aqui na frente. Então, vamos lá, João 3,16, fala o seguinte para a gente. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui, crer em seu amor é ter a certeza do seu amor, que ele veio para nos salvar e nos resgatar. Também, aqui, então, deixa muito claro. E uma coisa, eu estou lendo o livro de Salmos, eu estou na saga de Salmos já tem uns 3 meses, mas está maravilhoso. E eu gosto de ler com o comentário bíblico adventista. E lá eu encontrei um trecho que é muito interessante, que eu queria compartilhar com vocês, que fala o seguinte. A suprema evidência do amor que Deus teve por nós é a entrega de seu Filho para a salvação da raça humana. Se não fosse esse misericordioso amor de Deus, nenhuma, sequer pessoa poderia ser salva. Então, você vê como ele é simplesmente a base de tudo. Sabe aquela pessoa que você fala, gente, aquela pessoa é sensacional. Que pessoa de Deus, nem ela seria salva se não fosse o amor de Deus. Então, você vê que tudo nos leva, não a nós mesmos, mas nos leva a Deus. Porque nunca foi sobre nós. Mas Deus permite que nós façamos parte dessa obra. A cruz, vocês estão vendo nas pilastras, ela é a maior demonstração do amor de Deus por nós. Se não fosse a vinda de Cristo, a sua ressurreição, nada seria de nós. Deus toma sobre si novamente a posse do mundo. Quando lá no Éden, nós, como raça humana, nos permitimos cair em tentação e pecamos, e o pecado entrou no mundo. E Satanás tinha se tornado o grande... como é que eu posso dizer? Tinha tomado a guarda desse planeta Terra para ele. Mas quando Cristo vem e morre na cruz, Cristo pega para si novamente, nós podemos ser chamados filhos de Deus. E aí, eu peço para você abrir na sua Bíblia 1 João 3:1, para a gente ver esse grande amor, o que ele acontece na nossa vida. Bom, então vamos lá. 1 João 3:1 fala o seguinte: este supremo amor torna possível sermos chamados filhos de Deus. Isso que nos possibilita estarmos aqui. Gente, não olha para lá não, tá? Segue o jogo, foca aqui em mim que dá tudo certo. Bom, e aí João 15:13 fala o seguinte para a gente também: ninguém tem amor maior do que este, de dar a vida em favor de seus amigos. Então, a gente encontrou muitas questões aqui interessantes, e eu queria só colocar o seguinte aqui para a gente. Esse foi o amor de Deus. Mas qual é a minha resposta perante esse amor? Hoje, a Márcia, ela colocou para a gente, enquanto a gente estava no momento da lição da Escola Sabatina, inclusive te convido a estar aqui todos os sábados, 9h30, para esse momento especial. Não basta apenas aceitar esse amor.
qual que é a minha resposta perante Ele? Tem uma implicação com acreditar nesse amor. E essa resposta, ela é a entrega completa do nosso ser. Deus ama muito você para ter só 70% de você. Deus, Ele não quer que você dê os seus 70%, os seus 80%. Ele quer o 100% de você. E esse momento, é interessante a gente refletir em Mateus 6:24, que fala: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aqui, eu trocaria o dinheiro para: você não pode servir a Deus e a você mesmo, a Deus e as suas vontades. É a Deus. Ellen White comenta num livro que eu estou lendo, e eu recomendo que vocês leiam. É Mensagens aos Jovens, mas eu acho que toda igreja devia ler, tá bom? Porque é maravilhoso. É cheio de tapas, que como eu brinco, né? Os tapas são bons para a gente acordar para a vida. E eu fui bastante nocauteada. Eu recomendo que você leia, que eu acho que é importante a gente ver as coisas que a gente tem que arrumar na gente, não é mesmo? Enfim, Ellen White comenta o seguinte: entrega de si mesmo. O Redentor não aceitará um serviço dividido. O obreiro de Deus precisa aprender diariamente o que significa a entrega de si mesmo. Ou seja, a entrega de si mesmo não é só quando a gente está aqui no batistério. A entrega que a gente faz a Deus não é só aos sábados quando a gente está aqui na igreja. Ela é diária. A gente vai vivendo cada dia com Deus, e nesses passo a passo que a gente vai dando, a gente vai aprendendo o que é se entregar a Deus. Ninguém que está aqui na frente, ninguém que está aqui na igreja, passa por uma vida tipo: eu já sei o que é entregar completamente. A gente vive aqui aprendendo o que é entregar completamente a Deus. E continuando aqui, fala, tem que estudar a palavra de Deus, aprendendo o seu significado e obedecendo os seus preceitos. Assim, esse obreiro de Deus, ou seja, eu e você, poderemos atingir a norma de excelência cristã. Dia a dia, Deus colabora conosco, aperfeiçoando o caráter que deve resistir no tempo da prova final. Você vê que quando você faz a entrega, Deus está com você nessa entrega. Ela não é uma coisa que eu consigo fazer sozinho, por mim mesmo. Porque se for assim, eu me torno outro filho da história. Deus nos mostra: tudo que eu tenho é seu, é só você me pedir. Quando eu entendo que eu tenho que ter uma resposta a Deus, e essa resposta é minha entrega, quer dizer que eu aceitei o chamado que Deus tem para a minha vida. Crer em seu amor é aceitar o chamado que Deus tem para a sua vida. Esse chamado, ele é muito lindo. Eu vou pegar alguns trechos do livro Mensagens aos Jovens para compartilhar com vocês, tá bom? Não estou tirando da minha cabeça, tá? Tá tudo aqui bonitinho. Ellen White comenta o seguinte: elevada norma é apresentada perante os jovens. Quando eu ler jovens, pense em você, tá bom? Não é porque é para os jovens só, tá? É para todo mundo. Elevada norma é apresentada perante os jovens, e Deus os convida a participar de um serviço real. Deus não chama para a gente para qualquer coisa. Ele chama a gente para fazer parte da missão. Jovens de coração sincero que se deleitam em ser alunos na escola de Cristo podem fazer grande obra pelo Mestre, se então derem ouvidos à ordem do capitão. Deus não nos chama para qualquer coisa. Ele nos chama para grande coisa, que é participar com Ele do Evangelho, de finalizar a obra da redenção. Se os jovens pudessem apreciar o alto destino a que são chamados, considerem bem os caminhos de seus pés. Comecem a obra com elevado e santo propósito. Deus nos chama para grandes coisas. Por que a gente se contenta com pouco? É tudo nosso. Mas veja bem, a gente vai continuar falando. Não é soberba falar que é tudo nosso. Quando a gente acredita que é sobre Cristo e não é sobre mim. Não é sobre mim. É sobre o nosso Deus. E aí, tem uma parte que é interessante, que eu já vou te falar para você se preparar, que o tapa é grande, mas ele é necessário para a gente crescer. Ellen White diz o seguinte: foi-me mostrada a conformidade de alguns professos observadores do sábado para com o mundo. Vamos traduzir. Esses professos observadores do sábado são os adventistas do sétimo dia. Ellen White fala: foi-me mostrada a conformidade de alguns adventistas do sétimo dia para com o mundo. Vi que era uma desgraça a religião, uma desgraça a causa de Deus. Desmentem sua profissão de fé, julgam que não são como o mundo, mas dele tanto se aproximam no vestuário, na conversação ou nos dados que não há diferença. Eu também senti o tapa, tá? Fica em paz, que está todo mundo aqui é ser humano. Mas o tapa é importante por quê? É para a gente acordar. A profissão de fé não é só no dia que você vai vir aqui e a Ana te entrega a folha da igreja, bonitinha, e tira a foto.
Profissão. Você vai fazer a sua profissão para você atuar a sua vida inteira. Então, quando você se forma em uma coisa, é para a vida inteira. A profissão de fé, ela é assim, como que eu posso dizer? Você está mostrando de que forma para Deus... Quer dizer, volta. De que modo você está mostrando para o mundo sobre Deus? Eu quero ser a luz do mundo. Mas como eu vou ser a luz do mundo se eu estou igual ao mundo? É uma mensagem para a gente hoje. Ellen White continua falando assim, ó, se quiserem exercer a verdadeira e salvadora influência, vivam segundo a sua profissão de fé. Mostrem essa fé pelas obras de justiça e tornem grande a distinção entre vocês cristãos e o mundo. Vi que as palavras, o vestuário e as ações devem falar em favor de Deus. Então será difundida por todos uma santa influência, e todos conhecerão, vendo os que estiveram com Jesus. E ela continua, os incrédulos verão que a verdade que professamos tem uma santa influência. E, o mais importante, digamos assim, e que a fé na vinda de Cristo afeta o caráter do homem e da mulher. Veja, a gente é para ser é ruim, né? Desculpa. Devemos ser cristãos todos os dias, incluindo o sábado, não o sábado e os outros dias. A gente está aqui para reforçar, para revigorar a nossa fé. O sábado faz parte da nossa forma de adoração. Ele é muito importante, mas nós devemos ser cristãos não apenas aos sábados. Deus nos chama para uma mudança no nosso estilo de vida. Porque se eu aceito o chamado, eu não aceito nada menos do que uma mudança na minha vida. Eu não posso conhecer a Cristo e permanecer com os meus gostos, com a minha mesma forma de ser. Porque quando eu deixo que Deus reine na minha vida, é Ele que reina, não a minha vontade. Por mais que isso seja difícil. Fala, Elisa, mas que bonito, está aí na frente, é fácil. Não, não é. Mas se eu acredito que o meu Deus veio para me salvar e me buscar, e Ele vai me transformar, por que eu tenho que temer? Ele vai fazer essa obra em mim. E amém, porque se dependesse de mim, Ele não faria. Não é nada sobre a gente. Mas o amor de Deus é tão grande, que não importa de onde você veio ou para onde você estava indo, Deus te chama e fala, eu vejo muito potencial em você, cara, você precisa voltar para mim. Crer em seu amor é aceitar esse chamado que Ele tem para a nossa vida. E aí eu queria ver uma coisa com vocês. Ellen White aqui comenta sobre a necessidade de levarmos Cristo para todos os lugares onde estivermos. A gente tem feito isso? Desculpa pelo tapa de novo. Mas é algo para a gente pensar. Quanto disso a gente tem feito para a nossa vida? Ou é aquela história que a gente falava na sala dos jovens? Passou o portão aqui do riacho, tirou a máscara e segue a vida. Não é para isso que Deus chama a gente. Cadê a luz do mundo da gente? Cadê o sal da terra quando a gente sai daqui? E aí, o que é interessante a gente pensar? Quantas pessoas querem ir para o céu? Quero ver as mãozinhas, quero interação. Ai, que linda, a igreja inteira quer ir para o céu. Beleza, valeu. Quando a gente vai viajar, não sei vocês, mas eu adoro viajar. Só ter dinheirinho para viajar que ajuda, né? Mas tirando isso, eu gosto muito de viajar. E aí, ok, eu vou viajar. Pensa em um lugar que você quer viajar. Que não fala a sua língua, de preferência, para dar certo aqui para a ideia, tá bom? Sei lá, quero ir para os Estados Unidos, para a França, quero ir para o Oriente Médio, não sei. Para você ir, além de você precisar da sua passagem de avião, o visto, esse rolê todo, você, para ter aquela experiência completa, quem não gosta de ter experiência completa, né? Hoje as pessoas vendem pela experiência, né? Nem é pelo produto. O produto, às vezes, é meio, né? Enfim, mas vocês entenderam. Mas pela experiência. Então, pensando na experiência, quero saber. Para ir para esse país, para a gente conversar, interagir, é legal saber a língua daquele país, certo? Eu vou, por exemplo, vamos pegar Estados Unidos, não. O inglês é muito comum, né? Vamos, então, pegar uma língua lá do Oriente Médio. Preciso aprender aquela língua. Além disso, se eu vou para o Oriente Médio, alguma coisa assim, estou pegando assim porque é mais diferente tá? Então, me perdoa, é só para dar certo aqui. A gente precisa saber a cultura daquele lugar. Como é que é a forma que as pessoas se vestem? A gente precisa ter um preparo. E a parte que eu mais gosto, o tour gastronômico, quem não gosta, né? Enfim. A gente tem que ter um preparo muito grande para ir para esses lugares. A gente tem que se preparar para chegar lá e ter a experiência completa. Pode-se dizer que para o céu não é diferente. A gente tem se preparado com o linguajar do céu, a gente tem se preparado em relação à modéstia cristã, a gente tem se preparado em relação a todas essas questões? Quando a gente fala de se entregar à vontade de Deus, isso também está incluso. Por aqui não é a do céu.
E aí eu queria saber de vocês, o que a gente leva para o céu? Olha, primeiro, se você estava aqui ano passado, você viu Maranata dos Jovens, fica a dica para você assistir na sua casa. Mas, se você não viu, eu quero pensar em uma coisa particular do que a gente tem que levar para o céu. É uma palavra muito bonita, simples, mas que o significado, às vezes, acaba com a gente, vocês vão entender. É o caráter. A única coisa que nós vamos levar para o céu, além da gente mesmo, tá? Antes que alguém fale, eu vou me levar, é verdade. Mas o nosso caráter, a gente leva para o céu. E nessa questão, o nosso caráter ele está incluso a nossa forma de vida, as nossas vontades, os nossos sonhos, os nossos gostos. Se a gente quer ir para o céu, a gente tem trabalhado o nosso caráter? Se a gente quer ir para o céu, a gente precisa ter a cultura do céu. E não a cultura do céu de acordo com as nossas vontades. Porque aí a gente não entendeu o que é a salvação, a graça de Cristo. A gente não entendeu o que Cristo fez para estar aqui com a gente hoje. Ai, Elisa, mas isso eu já sei. Eu sempre venho aqui na igreja desde criança e eu vejo isso sempre. É o arroz com feijão que fortalece o ser humano, é ou não é? Então, nesse sentido, o que eu quero te dizer, essa é a maior verdade de todas. Não tem motivo para a gente estar aqui hoje, senão para se submeter a esse amor. Não tem motivo para a gente estar aqui hoje, se a gente acha que a igreja é um checklist da vida cristã bonitinho para postar no Instagram, no Facebook, em todo lugar. A vida cristã ela não se resume nisso. Você fala, Elisa, mas é muito difícil. Amigo, amiga, eu sei que é difícil, mas eu quero te mostrar uma coisa que a Ellen White fala sobre isso, que é assim, também, outro tapa na cara. Mas, como eu falei, a gente já vai se acostumando, tá bom? Não há desculpa para o pecado. A influência do tentador não deve ser considerada desculpa para qualquer má ação. Satanás vibra quando ouve os professos seguidores de Cristo, ou seja, Satanás vibra quando ouve nós, seguidores de Cristo, apresentarem desculpas quanto à deformidade de caráter. Essas são desculpas que levam ao pecado. Não há desculpas para pecar. Um temperamento santo, uma vida cristã são acessíveis a todo filho de Deus, arrependido e crente. Porque não se trata sobre nós. Quem faz a transformação é Cristo. E quando a gente acredita nisso, eu não aceito nada menos do que uma transformação na minha vida. A gente precisa não olhar para o nosso umbigo. Deus não nos pede, olhe para o seu umbigo. Não, Ele pede, olhe para cima. Porque eu te guardo, eu te sustento e eu vou te transformar. Deus quer que a gente faça um giro 180 na nossa vida. Deus, Ele quer que a gente mude completamente. Ou melhor, não é que Ele quer que a gente mude. Se a gente entende o que Ele fez, a gente vai mudar. E o único capaz de realizar essa mudança é Deus, porque a gente está aqui para falar sobre Ele. E quando tem no comentário bíblico adventista, quando a palavra é entesourada no coração, temos as armas com as quais enfrentar o astuto inimigo. Então, se você queria saber onde você consegue vencer, é lá, a gente volta para o hall, é pela palavra de Deus. Nada é tão mais simples do que isso, posso dizer assim. Além de você aceitar esse amor, você precisa se relacionar com o dom do amor. E aí, quando a gente pode falar com convicção, creio em seu amor, é porque você aceitou um chamado. E aí eu quero ler só um último trecho aqui para vocês, que fala o seguinte, no Mensagens aos Jovens, tá? Mas se os rapazes e moças que querem servir a Deus e entregar-se à sua obra, precisam primeiramente limpar de toda impureza o templo da alma e entronizar a Cristo no coração. Serão então habilitados a pôr energia em seu esforço cristão e manifestarão entusiasmático zelo em convencer as pessoas e a reconciliar-se com Cristo. Detalhe, esse convencer, do meu ponto de vista, ele se trata ele vai mostrar para as pessoas como viver com Cristo é tudo de bom. Vai falar, nossa, Elisa, que nada a ver. Se você está com dúvida, vai ver o sermão do ano passado do Dia do Jovem Adventista, Sou Feliz com Jesus. Mas a gente vai ser a diferença na vida das pessoas, elas vão falar, eu quero ter um pouquinho disso. O que será que a pessoa tem? Sabe quando você passa um perfume? Ou melhor, você está no elevador e fala, nossa, que cheiro bom, quem passou aqui? Ai, enfim, é a mesma coisa. A pessoa vai falar, nossa, que diferença essa pessoa tem? É a graça, é Deus. E aí, continua falando. Não responderão os nossos jovens ao convite de Cristo dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim? Avancem para a frente, identifiquem-se como colaboradores de Deus, assumindo o trabalho onde Ele deixou e levando à conclusão. Quando eu entendo esse chamado, eu sei, eu posso afirmar com toda certeza. Eu peço para que você abra sua Bíblia em Romanos 8, 38 e 39, para a gente estar conversando sobre isso. Quando eu sei que eu entendo o meu chamado,
Eu não quero dar spoiler, então vou esperar você abrir, tá? Quando eu entendo esse chamado, eu falo como aqui Paulo em Romanos. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que há de vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não tenho que temer quando eu falo que eu creio em seu amor. Eu não tenho que temer porque eu sei como o meu Deus é lindo e maravilhoso. E ainda bem que a gente tem esse Deus, que é muito misericordioso. E que ama a gente por completo, que quer você por completo. E mais do que isso, Ele tem um chamado para a gente hoje. Um chamado da gente se entregar a Ele e fazer a real diferença. A real diferença que é inclusive aos sábados, mas não somente aos sábados, mas todos os dias da nossa vida. E aí, vai falar, mas Elisa, eu sou tão pequena. Amigo, amiga, eu estou falando que não é sobre a gente. Em Romanos 5:20, fala para a gente, à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Que mensagem linda, porque não é sobre você, não é sobre mim. É sobre Deus. Todos os momentos, nunca foi sobre a gente. E ele deixa bem claro para a gente, João 6,37, dizendo o seguinte, contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Você pode ter uma certeza hoje, Deus não vai te rejeitar, não importa como você vai chegar a Ele. É desejo dEle fazer uma festa, um banquete, celebrando que você chegou a casa. Mas também, você decide o final da história. Você vai se entregar a Ele, ou você vai voltar a viver a vida que tinha? Você está disposto a aceitar esse chamado que Deus tem para você hoje? E falar com todo o amor do mundo, eu creio em seu amor. Eu creio em seu poder, que me transformou. Resgatou-me do pecado e da dor. Com o grande amor do nosso querido Pai. Agora a gente vai cantar uma música muito bonita. Não é o Creio em seu amor, tá? O Creio em seu amor é para finalizar o culto. Passei com essa mensagem para casa. Mas a música é de hoje em diante. Que de hoje em diante, dia 25 de março de 2023, não importa o que você fez antes, o que você vai, enfim, o que você ia fazer depois, o chamado de Deus é para você hoje, aceitar a Ele, e não só aceitar a Ele, aceitar o chamado que Ele tem para a sua vida. O chamado é ser a luz, permitir que Ele faça mudança na sua vida. E pensando nisso, eu queria pedir para que, se você tiver o desejo realmente de se entregar a Cristo e permitir que Ele faça real mudança na sua vida, que enquanto a gente canta essa música que tem meu coração, que você possa se colocar em pé para a gente fazer uma oração de entrega verdadeiramente a Deus. E a gente sabe que quem faz a obra é Ele, então vai dar certo. Porque sempre foi sobre Ele e nunca sobre a gente, mas Ele permite que a gente faça parte dessa obra tão grandiosa e perfeita. Amém. Querido Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos mostra que sempre foi sobre o Senhor. E o Senhor, que é todo grande e poderoso, o Senhor é capaz, muito mais do que a gente imagina, de nos transformar. Nosso desejo, eu peço pela vida de cada um que se levantou aqui, Senhor. O Senhor sabe das circunstâncias. Que o Senhor abençoe e coloque a sua mão poderosa sobre cada um aqui. E ajude-nos a permitir que o Senhor nos transforme. É o nosso desejo podermos ser a grande luz do mundo. Mas não porque nós somos bons, mas porque o Senhor é a luz. Nós queremos ser apenas mensageiros, Senhor. Fica conosco, no doce nome de Jesus. Amém.